Você costuma ter dores de cabeça recorrentes, se cansa facilmente sem motivo, tem enjoo, tonturas frequentes ou pele e olhos que aparecem meio amarelados? Se você tem algum desses sintomas, fique aqui com a gente, porque hoje a gente trouxe uma expert no assunto falando um pouquinho sobre saúde do fígado, não é lá? É isso mesmo, Ká. Sejam bem-vindos a mais um episódio do VitaCast. Eu sou a Laís Gini. E eu sou a Camila Delgado. E juntos vamos falar hoje sobre o assunto de fígado. E a gente trouxe uma expert no assunto, que a gente já estava batendo até um papo aqui no off sobre isso. Muitas informações para esse episódio. Muitas informações que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Eu vou apresentar ela porque o currículo dela é sensacional, né? Nutricionista, mestre, PhD, palestrante, autora do livro da Dieta Low Food Maps e professora. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia Ferola. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Maravilhoso. E aí, Lá, nós vamos perguntar o que para ela hoje? Hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, né, Ká? Eu acho que é importante a gente perguntar do começo. Começar pelo começo. Doutora, como surgiu a nutrição na sua vida? Para quem não te conhece, né? Você é muito conhecida no meio da nutrição, mas explica pra gente um pouquinho como surgiu essa paixão pela nutrição, inclusive sobre a paixão do eixo intestino-fígado, que a gente já estava aqui falando, tem associação? Que a gente nem imagina, né, que existe essa associação aí. Como que surgiu essa história? Bom, então vamos lá. Nutrição, eu acho que desde muito cedo eu fui influenciada da forma como eu fui criada mesmo, em relação a hábitos saudáveis, né? Minha mãe é vegetariana, meu pai era atleta, maratonista, eu sempre fiz muita atividade física, e aí na hora de escolher a profissão, a nutrição foi uma possibilidade, né? Sou muito feliz na minha profissão, acho que foi uma excelente escolha. E aí eu comecei minha vida profissional inicialmente trabalhando com nutrição hospitalar, numa equipe que eu era a única nutricionista e todos os outros eram gastroenterologistas. Então eu já, desde muito cedo na profissão, trabalhava com a parte de gastroenterologia e hepatologia e fiquei nesse hospital por 12 anos, era um hospital geral lá em Belo Horizonte. E aí depois veio, né, um dos médicos que eu trabalhava com ele me convidou para assumir um ambulatório de hepatologia lá do Hospital das Clínicas. E era um ambulatório muito amplo, a gente atendia hepatite alcoólica, hepatite C, hepatite B. E a gente via uma demanda muito grande pelo atendimento de pacientes com gordura no fígado, que é doença hepática gordurosa não alcoólica. E a gente acabou montando um ambulatório só disso. Então, eu fiquei por anos nesse ambulatório e foi lá que eu trabalhei toda a minha linha de pesquisa, mestrado, doutorado. E lá a gente começou a perceber que esses pacientes tinham alguns sintomas gastrointestinais, né? Às vezes queixas de dispepsia, que é queimação, distensão abdominal, alterações do padrão intestinal. E a gente resolveu, então, aprofundar nesse conhecimento do eixo intestino-fígado, que foi objeto do meu doutorado, tem várias publicações nesse assunto, né? A gente fez um ensaio clínico com Então, com naquela probiótico. época, nem era tão difundido esse universo desse eixo, dessa relação intestino-fígado. Para você ter uma ideia, Camila, assim, em 2013, que foi mais ou menos a época que eu estava começando, E que não está tão longe, no meio né, do doutorado, doutora? nós estamos falando de 10 anos atrás, a gente tinha 2 meta-análises apenas, por exemplo, do tratamento da gordura no fígado com probiótico. Hoje, eu vou dar aula aqui no evento, fiz uma revisão ontem, a gente já tem 20 metas-análises que comprovam o benefício do probiótico, por exemplo, no tratamento da gordura no fígado. Olha que maravilha. Então, como que as coisas estão evoluindo, né? Como que a gente está tendo cada vez mais conhecimento, porque esses 2 órgãos, eles são conectados. Né? Explica um pouquinho pra gente como funciona essa conexão dos órgãos, né? Para o pessoal que está em casa, para quem está assistindo a gente, que a gente às vezes entende o ser humano como fragmentado, né? Ai, cabeça, intestino, e vai fragmentando, mas quando na verdade, né, somos um ser único. Realmente uma doença, uma alteração em algum local vai influenciar às vezes um órgão distante, né? Mas no caso do intestino e do fígado, eles são conectados do ponto de vista anatômico
pela veia porta mesmo. Né? Então, existe uma veia que comunica o intestino com o fígado. Então, veja que se eu tenho alguma alteração ali no intestino, alteração dessa microbiota ou da flora intestinal, traduzindo para um termo mais simples, essas bactérias que vivem ali, elas produzem metabólitos, né, que vão ser direcionados para o fígado. Legal. O fígado é um local de desintoxicação, detoxificação seria o termo que a gente usa. E todo mundo conhece dessa forma Dessa o fígado, forma, né? sim. Como É o ali filtro que do corpo. Filtro, o filtro do corpo. É ali que vai, que a gente vai transformar drogas, toxinas, né, que a gente tem contato no nosso dia a dia. Inclusive as toxinas que são produzidas por essa microbiota, né? Acontece que se eu tenho uma alteração grande no intestino, uma alteração grande dessa flora ou dessa microbiota, eu vou ter muita toxina chegando ali no fígado. E isso vai gerar um processo inflamatório no fígado. Uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga. Então, essa conexão ela acontece do ponto de vista anatômico, do ponto de vista fisiológico, ela também acontece. Quando você come, por exemplo, quando o alimento chega ali no seu intestino, você libera um hormônio chamado colecistoquinina. E esse hormônio, ele conta ali para o seu fígado e para a sua vesícula biliar que ela precisa contrair, liberando sal biliar, que vai para o fígado para participar da digestão ali, principalmente das gorduras. Então, veja que o sal biliar, ele acaba sendo também um mensageiro. Ele manda mensagem para o fígado, que manda mensagem para o intestino, e aí ele recircula ali, né? Então, essa conexão entre esses dois órgãos, ela é muito forte. Muito e clara, saúde, na verdade. muito Quando clara. você explica, a gente consegue entender o quanto existe essa conexão mesmo, né? Sim. Então, hoje fica difícil de falar de saúde hepática sem falar de saúde intestinal. Eu não consigo mais. Assim. Eu não posso, mas Não tem como. Doutora, mas quando o assunto é fígado, quais são os problemas mais recorrentes que você encontra no seu consultório? Bom, a gente tem muitas doenças do fígado, né? Mais de 100 doenças descritas. Mas se a gente pensar em termos de prevalência dessas doenças na nossa população, as hepatites virais, elas são bem prevalentes, né? Hepatite A, B e C. Embora para hepatite A e B a gente tenha vacina, né? isso que eu ia Inclusive pelo perguntar. Sistema Único de Saúde, mas ainda assim são condições prevalentes. Mas uma doença que chama muita atenção atualmente em todos os países ocidentais, e principalmente aqui no Brasil também, é o que a gente chama de doença hepática gordurosa não alcoólica, que está como proposta de mudança de nomenclatura para doença hepática gordurosa metabólica. Então, vamos tratar aqui metabólica. Que legal. Por quê? Porque esses pacientes que têm gordura no fígado normalmente têm alterações metabólicas, né? Que são a obesidade, o diabetes, né? Hipertensão, colesterol alto. E se não tem, vai ter em algum momento se Sim. continuar naquela condição. Que está muito Sim. relacionado aos hábitos mesmo de vida, ao estilo de vida, né? Exatamente, está totalmente relacionado ao estilo de vida. Inclusive, não existe um remédio que a pessoa toma e, some a gordura no fígado. Não existe. E é difícil reduzir essa gordura, né? Sem dúvida. Precisa de uma abordagem ampla, né? Que eu acho que vale a pena a gente detalhar aqui para o público. Sem dúvida. Porque realmente é uma abordagem que envolve a mudança do estilo de vida. Sem dúvida. E quando a gente fala, né, sobre gordura no fígado, as pessoas conhecem popularmente como gordura no fígado. Existem níveis, mas antes de chegar nos níveis e na classificação, como que aquela pessoa, quais são os sintomas de fato que ela deve falar assim, acho que eu devo procurar um médico, uma nutricionista e avaliar minha condição do fígado, minha condição hepática. Existem os sintomas? Eu fui falando aqui na chamadinha, na entrada, algum que você vê que é recorrente? Eu acho que essa pergunta ela é extremamente importante, assim, porque, na verdade, os sintomas de alteração hepática, as alterações mais discretas, quando você ainda não tem um comprometimento mesmo, uma insuficiência hepática, são sintomas que a gente diz que são muito inespecíficos. Então, isso que você fala, você tem fadiga, você tem dor de cabeça, quer dizer, pode ter, mas não necessariamente todo mundo que tem fadiga ou dor de cabeça tem problema hepático. Sim. Então, acaba sendo um sintoma muito inespecífico. Chama atenção? Sim, pode chamar atenção, mas não a única causa não é
a causa hepática. Uhum. E quando você traz para um sintoma mais característico, vamos dizer assim, a icterícia, né, que seria essa coloração mais amarelada dos olhos ou da pele, né, da mucosa ou da pele, ou quando você fala, por exemplo, de alteração da coloração das fezes e da urina, né, que aí as fezes ficam claras, brancas, e a urina pode ficar escura, né, isso tudo, essa alteração de coloração, tanto da pele, quanto das fezes, quanto da urina, reflete já uma dificuldade do fígado em processar a bilirrubina. Mas já é um grau a mais. Normalmente já é num grau mais, por exemplo, um paciente, um cirrótico descompensado, e aí seria um paciente com uma doença hepática mais avançada, ou um paciente na fase aguda, por exemplo, recém-infectado pelo vírus B. Né? Então, ele pode ter uma icterícia, uma coisa mais, um quadro mais agudo. Né? Uhum. Agora, muitos pacientes, por exemplo, que têm gordura no fígado, eles vão ser assintomáticos ou vão apresentar sintomas inespecíficos que muitas vezes não conduzem esse paciente à busca por um diagnóstico. E esse que é o grande risco, Esse né? que é o grande problema. Então, eu acho que sim, a gente tem que conscientizar a população dos fatores de risco envolvido com a gordura no fígado, por exemplo, que é a condição mais prevalente de doença do fígado do nosso meio. Então, por exemplo, se você está com sobrepeso, se você tem alterações da sua glicose, né, da glicemia de jejum, se você tem pressão alta, se você tem colesterol alto ou triglicérides alto, são condições que vêm muito associadas ao acúmulo de gordura no fígado. Doutora, mas quando a gente pensa nesse estilo de vida, o que a gente pode elencar como motivos para ter a esteatose hepática? Perfeito também. O principal motivo é a alimentação, sem dúvida, né? A má alimentação. Hoje as pessoas elas têm pouco tempo para preparar o alimento, pouco tempo muitas vezes até para comprar, né? E eu noto assim, até no consultório, na minha prática clínica, com a pandemia isso piorou, parece que ficou pior, as pessoas tudo chamam o iFood, a comida por aplicativo o tempo As inteiro. pessoas mudaram o comportamento de compra alimentar, né? Foi uma grande mudança que eu vejo também na população. Quem não comprava em aplicativos hoje consegue comprar com mais facilidade, está mais habituado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí a conta chega, né, gente? Porque esse alto consumo de alimentos ultraprocessados são alimentos que têm uma carga muito grande de gordura saturada, que tem relação com o acúmulo de gordura no fígado, uma carga muito grande de frutose, né, que é um açúcar que a indústria usa, né, até como um aditivo alimentar mesmo. Tem uma carga muito grande de aditivos químicos, né, corantes, conservantes. Isso também sobrecarrega o fígado, porque o fígado tem que lidar com essas substâncias estranhas, né? Sem dúvida. E são alimentos que apresentam uma densidade calórica muito alta. Então, são alimentos calóricos que realmente levam ao ganho de peso e levam às alterações metabólicas que são associadas à esteatose hepática, né? Ou à gordura no fígado. Álcool e genética também podem influenciar? Sim. A gente sabe que tem pessoas que têm uma facilidade em fabricar mais gordura no fígado, né? Então, existem alguns polimorfismos, que são alterações genéticas de alguns genes já identificados, né, como causador da gordura no fígado. O sedentarismo, eu não falei. E o álcool, em excesso, por si só, ele pode ser metabolizado no fígado na forma de triglicerídeo, que é o tipo de gordura que a gente guarda no fígado, né? Então, esse álcool ele pode ser convertido a triglicerídeo. Então, o álcool, ele é, sim, um fator para a esteatose hepática. E como que a gente fecha esse diagnóstico da esteatose hepática? Pois é, a esteatose hepática, para você dizer, olha, esse paciente tem gordura no fígado, você precisa de algum método de imagem que demonstre que esse paciente tem gordura no fígado. Normalmente, na nossa prática, os pacientes eles fazem com mais frequência a ultrassonografia abdominal, por ser um exame barato, um exame acessível, né? Enfim. Comum. Mas poderia ser um outro método de imagem. Então, o paciente que fez uma tomografia do abdômen, uma ressonância do abdômen, também consegue identificar essa esteatose. Então, é importante dizer isso. Por exame de sangue apenas, a gente não identifica que tenha gordura. Você pode suspeitar. Tem, de repente, uma alteração de transaminases, uma alteração do seu perfil metabólico, mas o que vai dizer que ele tem, de fato, é a ultrassonografia.
E tendo essa esteatose hepática, a gente tava falando aqui, ela pode levar, não cuidei, não tomei essa atenção, ela pode levar a desenvolver outros problemas de saúde? Então, é importante a gente conscientizar o público que o que a gente chama de doença hepática gordurosa metabólica é um espectro de doença, é como se fosse um guarda-chuva que vai abranger estágios de doença. Uhum. Então, a esteatose é o simples acúmulo de gordura no fígado. E ela tem graus. E aí é só o acúmulo de gordura. Tá. Ela tem graus, ela pode estar leve, acentuada, moderada. Mas a partir daqui, né, o paciente ele fica anos com aquela gordurinha no fígado. Aquilo ali vai trazendo um processo inflamatório. Então, é como se ele fosse para um segundo estágio, que a gente chama de esteatohepatite. Então, aqui eu já tenho uma hepatite, uma inflamação causada, né, relacionada à gordura. Sim. Então, o fígado começa a produzir citocinas inflamatórias, né, substâncias inflamatórias. E aí é como um machucado. Você machuca, inflama. O que vem depois? Uma cicatriz. Então, a partir desse estágio, ele pode começar a desenvolver fibrose no fígado. E a fibrose no fígado, que é esse tecido cicatricial, ela evolui em 4 estágios. Então, tem fibrose grau 1, 2, 3, 4, que é o que eu chamo de cirrose. As pessoas acham que cirrose é só por álcool. Eu tenho cirrose por gordura, é o que nós estamos falando aqui. E hoje em dia as pessoas até banalizam um pouco, né, a esteatose. Isso é verdade. Sim. Uma gordurinha no fígado. Outro dia, uma esposa de um paciente me ligou e falou assim: o doutor fulano pediu para você atender meu marido, porque ele está com gordura no fígado. Mas isso todo mundo tem, né, doutora? Eu falei, olha, 44% da população tem, mas não significa que é normal. Não é porque é comum que é uma condição normal. E as pessoas têm que saber. Como eu estudo muito isso, acabo atendendo muito paciente que já com quadro mais grave, né? Assim, já chega para mim com cirrose, por exemplo, né? E muitos me falam assim, poxa, se o médico lá atrás tivesse me avisado que essa gordura poderia virar cirrose, eu teria tomado mais cuidado. Então, muitas vezes, assim, existe uma falta ainda de conscientização do médico assistente, do profissional assistente, e às vezes o paciente também não quer entender a gravidade. É cômodo. Por exemplo, eu atendi uma paciente, eu tenho uma paciente que ela veio para mim aos 32 anos. Jovem, Nossa, né? nova. Jovem, com sobrepeso, gordura no fígado. E já com fibrose confirmada por biópsia. Então, ela tinha uma fibrose ali, grau 1, uma fibrose inicial. Aí ela virou para mim e falou assim, Silvia, nossa, eu estou muito chateada com o meu médico. Aí eu falei para ela assim, mas por quê? Ela falou, olha, há 1 ano atrás, eu tinha já essa gordura no fígado, no ultrassom, e ele virou para mim e falou assim, olha, você tem uma gordura no fígado, faça dieta e atividade física. Daqui 1 ano você volta. Aí ela voltou daí 1 ano, os exames continuavam alterados, ele pediu a biópsia que confirmou que ela já estava com fibrose. Aí eu falei para ela assim, mas eu não entendi, por que você está com raiva? Por que você ficou chateada com ele? Não, porque ele viu que eu tinha essa gordura 1 ano atrás e ele não fez nada. Eu falei, não, mas espera aí, ele não te falou para fazer dieta e atividade física? Sim. Você fez? Não. Eu achei que se não tinha remédio, se não... Não era tão grave. Não era grave. E é legal falar isso, né? Eu até ia perguntar para a doutora qual é o tratamento. Às vezes as pessoas pensam que tratamento está relacionado ao uso de medicamento, e não é assim, né, doutora? Esse é o problema, né? As pessoas encaram como tratamento aquilo que elas compram na farmácia e engolem de comprimido. Ainda falo, eu cuido da minha saúde, eu tomo todo dia o meu remédio. Né? Isso não é cuidar da saúde, isso é cuidar da doença, né? E olhe lá, porque também normalmente não é o único tratamento, né? Então, é o que eu estava dizendo, se não existe um remédio que a pessoa tome que desinflama o fígado, que some a fibrose do fígado, ou que some a gordura. O remédio, o tratamento, ele é a mudança do estilo de vida. Então, o que esse paciente precisa fazer? Primeira coisa, se ele tem um sobrepeso ou obesidade, ele precisa perder de 5 a 10% do peso. Então, essa perda de 5 a 10% do peso reduz o grau de esteatose e a inflamação, e alguns estudos falam que pode até reduzir a fibrose em 1 estágio, pelo menos, tá? Então,
Então, tem que promover essa perda de peso de 5 a 10%. E isso é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa fica até desanimada, fala assim, precisa emagrecer, precisa perder peso. Mas aí, vou ter que perder muito peso. Não, com um percentual até que pequeno, a gente já tem uma melhora. Resultados, Exatamente, perfeito. Eu sempre falo isso com meus pacientes. E outro ponto importante da perda de peso é que essa perda de peso ela não deve ser uma perda de peso acelerada. Porque, veja bem, esse fígado ele já está com uma dificuldade de queimar, de oxidar essa gordura. Porque ele tem uma resistência insulínica associada. Então, se ele perde peso muito rápido, eu vou ter um fluxo de gordura muito grande para esse fígado metabolizar. E ele não dá conta. Então, de uma forma aguda, ele pode até piorar essa esteatose. Então, essa perda de peso, ela precisa ser gradual, porque o paciente ele fica ansioso, ele quer perder rápido. Então, normalmente, a gente programa essa perda aí de 10% do peso num período de 6 meses, aproximadamente. Tá? Além disso, né, ele precisa fazer pelo menos 150 minutos de atividade física na semana. A atividade física ela vai melhorar a resistência insulínica, vai ajudar esse paciente na perda de peso e numa perda de peso com qualidade, que é justamente perder gordura e melhorar a sua massa muscular. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala de métodos, né, tanto para prevenir quanto no tratamento, na estratégia alimentar, doutora, quais seriam as principais estratégias que a gente tem que abordar? Você falou muito do intestino, tá falando de gorduras. No seu dia a dia, estou com esteatose, doença hepática, né? No grau leve. Descobri a minha gordurinha hoje no fígado. Quais são as providências que eu tenho que tomar? Bom, a gente tem vários estudos relacionados ao padrão de dieta, né? Qual seria o melhor padrão de dieta para esses pacientes. Sem dúvida, o ideal seria uma dieta que eu tivesse até 40% de todas as calorias de carboidrato. Então, uma dieta moderada em carboidrato, né? Mais restrita em carboidrato. E que carboidrato é esse que eu estou falando, gente? O pessoal de casa entender, né? Diminuir aí o consumo de farinha branca, se possível retirar, diminuir o consumo de açúcar. Eu não estou falando para tirar os carboidratos do bem, né? Então, pode comer um pouco dos tubérculos, né? Então, uma mandioca, uma batata doce. Pode comer, sim, algumas frutas, ao contrário do que os pacientes pensam, né? Porque existe esse medo mito da frutose, né? Então, na verdade, a frutose que é o grande vilão aqui é a frutose industrial, essa frutose que está no suco de caixinha, no refrigerante, no biscoito recheado. Isso é muito bom você falar, porque foi, né, uma polêmica recentemente a gente falar que frutose causa problema hepático. Que a fruta seria um grande vilão, né? Jamais, né? Como. É claro que esse paciente, eu sempre brinco assim, não é para comer o sacolão inteiro, não é para comer a feira inteira, né? Teve um paciente que falou para mim assim, porque eu pego o melão, eu tiro a tampa e eu como o melão de colher. Não é isso. Né? Eu tive uma paciente que falou que comia 6 kiwis. Eu falei, poxa, aí não, né? A colher inteira. Então, assim, o que a gente recomenda, até acho que para deixar uma recomendação bem clara para vocês, são 2 porções de frutas por dia. O que eu chamo de porção de fruta? Se for uma fruta média, vamos pensar uma laranja, uma maçã, uma banana, é uma unidade. Se for uma fruta grande, uma melancia, uma jaca, um melão, você vai comer uma xícara de fruta. Se for uma fruta pequenininha, uva, morango, você vai comer umas 6, 8 unidades. Então, isso é uma porção. Então, tem que comer 2 porções de frutas por dia. Vai evitar suco, né? Porque aí realmente fica muito concentrado, baixo em fibra. Mas a gente vai sim incluir as frutas. Tem que ter uma dieta bem alta em vegetais. Então, a gente recomenda aí de 3 a 5 porções de vegetais no almoço e no jantar. Legal. A dieta ela deve ser baixa em carne vermelha. Então, não ultrapassar uma vez na semana o consumo de carne vermelha. Cada vez mais a gente vê estudos associando esse consumo de carne vermelha com a esteatose hepática e com a piora da saúde intestinal também. Então, preferir aí frango, peixes, né? O azeite é a base da gordura que a gente vai utilizar nessa alimentação. Legal. Então, pode utilizar, sim, o azeite para cozinhar. Uma outra dúvida muito frequente no consultório, né? Então, vai utilizar o azeite, esquentar o alimento no fogo mais baixo, pelo menor tempo possível, mas pode sim utilizar o azeite. É melhor do que qualquer óleo vegetal.
e não é para usar a banha por conta da quantidade de gordura saturada, que não beneficia esse paciente com esteatose. Isso é legal. Muitas pessoas trazem essa dúvida. Ai, mas dizem que cozinhar com banha é mais saudável. Depende da condição, né? Nesse caso, em esteatose hepática... Não é, porque na verdade existe uma recomendação para esses pacientes que têm distúrbios metabólicos, né? Obesidade, alteração do perfil lipídico, que normalmente vem associado, não ultrapassar esse consumo aí de 10% de gordura saturada numa dieta. E acaba que ele vai consumir um peixe, um frango, ou eventualmente uma carne vermelha que já tem essa gordura saturada. Então, você usar na base para cozinhar não é interessante. E o azeite de oliva, em contrapartida, ele tem muitos compostos fenólicos, antioxidantes, ômega 9, que são componentes desse alimento que reduzem o grau de inflamação no fígado, reduzem esse acúmulo de gordura e melhoram esse perfil metabólico desse paciente. Doutora, e a suplementação pode ser um aliado nesse tratamento? Pode, sem dúvida. A gente pode aí utilizar de nutrientes? Olha lá, e se você for assim, seguir à risca os guidelines médicos, né? Então, quando você pega um guideline da Sociedade Americana para Estudo de Doença Hepática, Sociedade Europeia para Estudo do Fígado, os próprios médicos utilizam suplementação como tratamento. Aí seria a suplementação da vitamina E. Então, ele é o que tem o maior número de evidências. A vitamina E, gente, é um potente antioxidante, também presente em alimentos. Então, é uma dose um pouco mais alta, 800 unidades, para o tratamento da esteatose, para a redução da esteatohepatite, que é a forma já inflamatória da doença. Lembrando que a gente tem vitamina E no azeite, em todas as castanhas, nas nozes, no abacate. Então, incluir essas fontes de gorduras boas na dieta desse paciente também vai ajudar. Além da vitamina E, a gente tem outros antioxidantes estudados, embora não estejam em guidelines, mas que a gente sabe por diversos artigos, inclusive alguns já têm meta-análise também, que a gente poderia citar aqui. Então, a gente tem a curcumina, com evidência também de efeito benéfico para o fígado, né? Um ativo aí proveniente da cúrcuma. A gente tem vitamina C, alguns estudos com a vitamina C que também tem essa ação antioxidante, estudos com astaxantina, temos estudos com a fosfatidilcolina, que é um precursor da colina e que tem um efeito muito importante na redução da esteatose, na redução desse acúmulo de gordura no fígado. E temos, como eu falei no começo agora, uma outra abordagem que seria via intestino melhorar o fígado. Então, a suplementação de probióticos, a suplementação de fibra, né, de pré-bióticos, ou a associação de um produto que eu tenha probiótico e prebiótico na mesma formulação, também pode ser bem interessante para esses pacientes. Nossa, que aula! E ela está falando de tratamento, ou seja, não tratar só com remédio, mas sim com uma alimentação saudável, o tratamento, né? A gente tem que falar isso. O tratamento pode ser via alimentação, via atividade física e reverter esse quadro para a gente não chegar no estágio de cirrose. E cirrose é irreversível. A cirrose é irreversível. A única possibilidade de tratamento que esse paciente tem é o transplante hepático. Nossa. E, gente, assim, eu até arrepio para falar, porque hoje a principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos já é a doença hepática gordurosa não alcoólica ou metabólica, tá? Nossa. Eu tenho pacientes, tem 2 pacientes que já foram transplantadas por gordura no fígado e que vieram, não conhecia essas pacientes antes do transplante, elas foram transplantadas há mais ou menos 2, 3 anos. Uhum. E sabe por que eu acompanho elas hoje? Porque elas estão com gordura no fígado novo. Meu Deus. Então, a pessoa, ela transplanta, ela tem a chance de ganhar um órgão novo, mas ela não muda o comportamento alimentar, o estilo do E vida. tá nas nossas mãos, né? O tratamento, na verdade, é essa mudança de estilo de vida, né, cara? Nossa, é de arrepiar mesmo. Como a pessoa não teve a conscientização em todo o processo. Em todo o processo. E ninguém quer chegar nesse ponto, garanto para vocês. Doutora, foi muito bom o bate-papo de hoje. Eu acho que assim, a gente pôde aprender e ver que, de fato, esteatose hepática, a gordura no fígado não é normal, não é uma coisa corriqueira e que todo mundo tem e que a gente tem que cuidar e ter muita atenção. Então, eu acho que as suas dicas foram
imprescindíveis para a gente poder trazer qualidade de vida para quem não está nos ouvindo e também tranquilizar que tem, né, uma Com possibilidade de uma chance de você Reverter. Que é muito mais fácil do que a gente imagina, na verdade, do né? que chegar no estágio de transplante. Misericórdia. É. Ô, doutora, infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao final. Antes da gente chegar para os finalmente, eu gostaria que você desse uma dica para o pessoal de casa para ter uma atenção especial do que você falaria para aquele paciente que está chegando no consultório e falou: doutora, tô com gordura no fígado. Qual a dica essencial nesse momento? Eu acho que a primeira dica é: olha para a sua despensa, para a sua geladeira, tira tudo que é embalado, né? Coloca ali só alimento in natura. Então, gaste mais no sacolão na feira e menos no supermercado. Comida de Deus, né? Comida de Deus, comida que veio da natureza. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Maravilha. E, doutora, para quem gostou muito desse bate-papo, quer acompanhar o seu trabalho de perto, quais são as redes que o pessoal pode te encontrar? Então, no Instagram, @SilviaFerola, meu site, www.silviaferola.com.br e no site do livro, www.dietafodmap.com.br. Maravilha. Como escreve Silvia? SILVIA. E Ferola com 2 L's? Ferola com 2 L's. Ah, muito bem. Maravilha. Lá E o tem? Tem presente. Tava esperando ansiosa aqui. Nosso patrocinador Vitafar mandou um presente. Ah, que gentileza. Ah, Muito obrigada. fique à vontade, doutor, se quiser abrir. Claro que A eu gente quero. fica curioso para ver. A né, gente Cá? adora. Ó, hidratação, muito Nossa, importante. a gente não falou de hidratação, mas essa é, sem dúvida, super sem dúvida, importante. a base também. A base. Gente, é Patofor. Fiquei louca com esse suplemento, né? Nosso lançamento, Fosfatidilcolina. Tem vários nutrientes que a doutora citou. Sim. Imunomulti. Vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais para imunidade. N-acetilcisteína. Eu falei dela como antioxidante. Não falamos. Eu falei dos antioxidantes. Vitamina E. É que são né? tantas coisas São boas. tantas, mas também muitas excelente opções. aqui para a saúde hepática. O NAC, a N-acetilcisteína, você recomendaria uma dose dia para esse paciente também que está com gordura no fígado? Sim, Tá. é muito importante. Normalmente a gente não suplementa um antioxidante sozinho. Ah, Então legal. vale, por exemplo, Pode vou trabalhar ser com o vitamina E e cúrcuma. N-acetilcisteína. Ou vou trabalhar com vitamina C e com enzima O Q10. próprio ômega. O próprio ômega 3 ele tem uma ação mais anti-inflamatória e na redução da gordura. Legal. E a gente tem meta-análise dele também na redução Muito, da gordura. né? Muita meta-análise. Legal. Ó, gente, garrafinha Vitafort. Mais hidratação, é óbvio. É. Aqui a gente não fica sem. E o E- caderninho. Amei, adorei. Muitos presentes. Muito bom. Muita muito coisa. bom. Vou voltar de bala cheia. Bom, então você gostou desse episódio, de outros episódios, vocês podem seguir a gente no nosso canal, né? Se inscrever lá no nosso canal. Também siga o nosso patrocinador Vitafar Nutrientes. E nas principais plataformas digitais, o VitaCast está presente também. E lá, tem mais presente aí pro povo? Eu acho que você traz uma notícia boa que eu ouvi aqui. Tem presente para o convidado e tem presente para vocês que estão escutando a gente, né? Na tela vai aparecer aí o cupom de desconto VitaCast20. Vocês podem utilizar no www.vitafor.com.br. Tá aí no rodapé para vocês, tá, pessoal? Então já anotaram aí a listinha, a necessidade e tem um descontão. A doutora Silvia trouxe várias dicas e com certeza o tratamento de vocês vai ser sucesso. Tá garantido. Tá garantido. Doutora, obrigada mais Obrigada uma a vez. você. Pessoal que está em casa, muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.